Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade em nossa aula sobre comunicação eficaz, né, e liderança. Na aula anterior nós vimos sobre a importância da comunicação, o que ela influencia em relação à liderança, em relação à comunicação dentro de uma equipe. E hoje vamos falar um pouquinho sobre essas barreiras da comunicação. O que são barreiras na comunicação? O que elas influenciam no trabalho da equipe, na resolução de problemas, né? Então, que barreiras são essas? Nós temos barreiras significativas, né? Uma das primeiras barreiras está relacionada com a deficiência e as diferenças culturais, né? Nós lidamos com pessoas totalmente diferentes, que têm lá em relação à sua história, a parte cultural, isso tudo influencia em relação à comunicação. Um outro item importante, nós temos lá a mensagem mal elaborada. Será que nós estamos falando de uma forma que o outro possa compreender? Ou será que nós devemos, então, reavaliar como está sendo a nossa comunicação? E essa interpretação equivocada? Né? Hoje estamos trabalhando de forma remota. Né? Como que está a interpretação de vocês em relação à comunicação não verbal, à comunicação escrita? Né? Qual a dificuldade relacionada a isso? Vocês estão conseguindo interpretar bem em relação à comunicação? Isso vai também de encontro lá no setor de trabalho. Né? De que forma que esse colaborador interpreta a comunicação, verbal ou não verbal? Será que está sendo bem entendido? A desatenção em relação à comunicação. Lembra que na aula anterior nós falamos muito em relação a como avaliar uma comunicação eficaz? Lembra lá em questão da atenção, saber ouvir, estar atento lá à fala. Então, quando a pessoa, ou o receptor, ou até mesmo o emissor está desatento em relação às informações, será que essa comunicação será passada adequadamente? A falta de informação, muitas das vezes não se gera informação constante, e essa informação ela não é passada para todos, né? Ela finda num determinado ponto. E quando a gente trabalha em equipe, essa informação ela tem que ser geral, para dar continuidade e resolução no trabalho. Os problemas com o meio, nós temos vários problemas com o meio, desde relacionado à estrutura, relacionado ao relacionamento, e que podem interferir em relação à comunicação. Nós temos os fatores psicológicos, e esses fatores psicológicos estão de acordo com cada colaborador, com cada indivíduo, e também com relação ao que vocês fizeram uma pequena abordagem no fórum anterior sobre justamente isso, essa avaliação dos fatores psicológicos, principalmente relacionado ao paciente. Nós temos lá em relação à filtragem, né? Que é muitas das vezes, aquela pessoa que está ali, ela recebe aquela informação e ela só vai mesmo adquirir a informação que ela quer naquele momento. Vai captar somente a informação que ela necessita ou que ela tem condições de perceber naquele momento. Então, ela filtra muita coisa. E muitas vezes ela tem informações importantes que ela não poderia dar essa filtragem. É por isso que é importante, no final de cada fala, de cada comunicação, perguntar se a pessoa realmente entendeu o que foi falado. O outro ponto é aquela posição defensiva. Todas as vezes que você chega próximo ao colaborador ou próximo a um paciente, ele está sempre em forma defensiva, em forma de se defender do que você for falar. A timidez, isso influencia muito no ato da comunicação, no ato de repassar informação. A pessoa muito tímida, ela fica muitas vezes acanhada em falar. Muitas vezes até o paciente, até esse colaborador se isola, muitas vezes da equipe. E o líder tem que tomar uma posição em relação de aderir a esse colaborador, de incentivar esse colaborador no meio da sua equipe para ele falar, para ele interagir. A falta de empatia, de se pôr no lugar do próximo em relação a essa comunicação também pode influenciar
principalmente aqueles que têm mais dificuldade em relação da fala, em relação à comunicação, o nervosismo do emissor na hora de pronunciar, na hora de falar, na hora de interagir com essa equipe também pode influenciar. E em relação ao receptor também, quando o emissor está nervoso, quando ele tem a fala muito ríspida, quando ele tem a fala, você sente que essa pessoa não está bem, automaticamente o receptor vai sentir isso. E ao sentir isso, muitas vezes ele pode ter o ato de posição defensiva, ou ele pode ter a filtragem, ou ao mesmo tempo ele pode interagir de uma forma, da mesma forma que o emissor está passando para ele. A concorrência de informações, aquele meio que todo mundo está falando ao mesmo tempo e não chega em lugar nenhum. Um exemplo disso é uma reunião para justamente para a discussão de algum caso clínico e as pessoas estão falando todas ao mesmo tempo, então são muitas informações ali. Então, o correto é o quê? Falar pausadamente, cada um falar em um momento, expor suas ideias, expor suas opiniões, para fluir muito bem em relação à comunicação. A prolixidade também é um outro fator importante. Muitas vezes você está lá, você fala em relação àquele assunto, repete ele novamente. Então temos que ter um início, um meio e um fim. Esses são alguns fatores psicológicos que podem influenciar na comunicação. Um detalhe importante que nós abordamos na aula passada, e eu ressalto muito nessa aula também, é sobre a capacidade de ouvir, que é a habilidade mais importante da comunicação, tanto relacionado com o colaborador, quanto relacionado com o paciente na assistência. Quando não ouvimos, emitimos algumas mensagens negativas. Lembra lá do receptor? O receptor é que vai comandar em relação a toda a discussão, em relação à comunicação. Então, saber ouvir e ouvir bem, torna e facilita a comunicação assertiva. Okay? E a confiança relacionada à comunicação? O que eu preciso ter para poder ter essa confiança e a pessoa que está ali recebendo essa informação confiar nessa comunicação que eu estou passando? Antes de chegar sobre esses critérios de confiança, que comportamento eu tenho que contribui para estabelecer esse clima de confiança? Será que tem algo que eu faça que permite essa confiança, essa interação? Ou que comportamentos eu não tenho que contribui para estabelecer esse clima de confiança? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Quando vocês estão lá fazendo uma assistência ao paciente, no campo de estágio, ou até mesmo um trabalho em grupo, já pararam para pensar sobre essa questão da confiança em relação à comunicação? Então, nós temos alguns critérios e alguns conceitos relacionados a essa confiança. Então, nós temos lá em relação à clareza. A clareza da comunicação, dessa informação que está sendo passada, ela é fundamental. Então, o líder, ele não pode esconder o jogo, ele tem que passar as informações relevantes necessárias para aquela equipe. Ele tem que se abrir de forma objetiva, de forma clara, Ele tem que sempre tomar iniciativa das negociações, ele tem que ser o mais claro possível em todas as informações que ele for passar para aquele colaborador ou até mesmo para aquele paciente. Um exemplo utilizado em relação à mudança dos hábitos de vida. Como que você vai gerar confiança naquele paciente, que ele vai acreditar nessas informações que você está passando para colocar isso em prática? Então, você tem que ser o mais claro possível. Ter coerência é um outro item importante, Diz o que pensa e sente, ser coerente, Está muito atrelado também com a empatia, se pôr no lugar do próximo. Por isso que é importante você conhecer o seu colaborador e conhecer o paciente ali. Descrever os fatos como acontecem, Lembra o início, o meio e o fim,
ter convicção sobre as suas ideias, saber o que você está falando, buscar informação para isso. Ter ali aquela coerência em relação ao embasamento teórico, né? Por exemplo, no caso de uma orientação sobre a mudança do estilo de vida, no caso das doenças crônicas, saber por que aquilo é importante e mostrar ser coerente em relação àquelas ideias, aquelas informações que estão sendo passadas. Um outro item importante é a receptividade, aceitar o próximo, conviver e avaliar os sentimentos dos outros. Nós lidamos com pessoas em todos os momentos, esteja ela dentro da equipe, esteja ela como paciente, a parte assistencial. Então, tem sentimentos, tem valores, tem prioridades diferentes. Não ser crítico ou impaciente com aquela pessoa, porque muitas vezes você tem que falar 1, 2, 3 vezes para que aquela pessoa possa entender. Então, ter essa receptividade em relação, muitas vezes, a esses pontos são importantes que têm que ser considerados. A credibilidade. Quando fala em credibilidade, a gente tem que o quê? Cumprir o que promete. Fazer o que diz. Esse cumprimento dessas tarefas, cumprir o que a gente fala, é importantíssimo, principalmente relacionado ao líder da equipe. Quando a gente cumpre o que nós falamos dentro da equipe e coloca em prática isso, é primordial para gerar o que? A confiança. Não só a confiança relacionada ao seu trabalho, mas também a confiança relacionada à comunicação que está sendo repassada. Então, esses são alguns itens importantes que temos que considerar em relação à comunicação. Tá? Então, nessa aula nós falamos sobre as barreiras. Nós temos lá diversas barreiras desde a parte psicológica, em relação à estrutura, como estão passando essa informação. Ressaltamos em relação ao ouvir, que é importantíssimo. Ressaltamos sobre a confiança e a comunicação, os 4 itens importantes para essa confiança na comunicação. Agora nós vamos para o fórum, discutir um pouquinho mais sobre essas barreiras e sobre essa confiança na comunicação. Muito obrigada.